Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma edição de... Hipotenusa Cultural. Bom dia, boa tarde, boa noite, essa ouvintes da rádio WEO. Essa voz maravilhosa que vocês ouviram é de Lúcia Dexheimer, de Areia Leão. Essa que vocês estão ouvindo agora não é uma voz maravilhosa. Temos conosco aqui quem, Lúcia? Jorge Olímpio Gonçalves, presente. Poeta e ator E performer. e performer. Explica isso para nós, poeta. A gente sei o que é ator, o que é autor de novela, ator de Não, teatro. não. Ator de teatro, né? É. Tu já, não sei, tu já fizeste algum filme, cinema? Eu só fiz participações. Fiz uma gravação para uma TV portuguesa, para uma novela portuguesa, que nunca assisti. Nunca porque assisti. Nunca fui a Portugal. E performance são intervenções em locais urbanos que a gente conta uma história verbal e corporal ou só corporal. Atualmente não, faz uns 5 anos eu estou me dedicando ao Butô. Como é que é? Butô. Butô Explica, Jorge. Butô o Butô é uma... O Butô surgiu no Japão após o lançamento da bomba atômica em Hiroshima, em 1945. 45. Por quê? Foi uma coisa tão estúpida, tão hedionda, que o povo japonês, rico na sua cultura, se perdeu. Assim, se a gente tem uma cultura milenar, uma arte milenar, uma disciplina gigantesca para inventar e criar as nossas histórias, tudo foi destruído em 10 segundos, em 10 minutos. Foi o tempo que, me parece que foi 10 minutos. Que Sim. Explodiu a bomba e depois a radiação foi matando Sim, as foi pessoas. Matando. no momento exato da bomba foram 45 mil pessoas, eu acho, no olho do... É no Gay. Enola Gay foi o avião que que lançou a bomba. O Little Boy, que era a ogiva. Eles brincavam com a desgraça ali, né? Então, eles ficaram perdidos em tudo, né? E então começaram a pensar: o que vamos fazer em matéria de arte? E aí inventaram, foi criado devagar, claro, o Butô, que é uma dança expressiva. O Butô, na tradução literal do japonês, significa trevas. Treva? Trevas, escuridão, cinzas, sombras, dor, cinza. Isso, tudo junto, né? A obscuridade, né? Obscuridade da alma humana que, de repente, veio à tona naquele momento. Mas é uma dança, Jorge? É uma dança. uma dança. E o criador o principal criador do Butô, que me falha o nome agora, que é o imperdoável, mas daqui a pouco eu lembro, ele dançou até os 101 anos de idade. E Ele foi ele estava na Hiroshima, não? Ele não era da cidade. Não posso te precisar. Não, tá bem. Mas ele era um artista que ficou tremendamente pasmo com essa questão e precisava. O artista precisa denunciar, o artista precisa gritar. E ele, no silêncio, porque o Butô original, e em muitas partes do mundo que é feito, ele é em silêncio. Ele é? Em silêncio, não há Silêncio. palavras. É o corpo expressando. É uma linguagem corporal, né? Uma linguagem corporal. Quando eu vi a primeira vez, eu já sabia da existência dessa dança, essa arte. Eu não vou dizer dança porque resume demais. Bastante tempo, né? E uma madrugada, como eu quase sempre escrevo de madrugada, eu estava na internet e fui ver, né, a dança do Butô.
Aí caí para trás. Eu digo, meu Deus do céu, é isso que eu quero fazer para sempre. Mas é uma dança frenética, assim? Tu usa muito Não, o corpo? Não, é lenta? Não. É uma dança suave, lenta, tanto que eu estou tentando lembrar do Não, depois tu lembra. artista. Até aos 101 anos ele dançou. Porque pode ter a lentidão que o artista queira. O Butô, na minha concepção, ele lembra um pouco o Tai Chi Chuan. Tem alguma coisa, né? Muito próximo, Tem, muito é próximo. próximo. Tu já né? conhecia, Lúcia? O Butô, sim, de assistir algumas apresentações, assim, mas não conheço em profundidade. O mas- Jorge conhece. Sim, do Jorge, sim. E onde é que tu dança, Jorge? Na rua? São lugares públicos, né? A Lúcia já assistiu uma das minhas apresentações, que foi ali na Ponte de Pedra, Na Ponte do de Largo dos Pedra. Açorianos, com a questão da Revitalização. revitalização. O povo tem corrido para lá, né? Como é bem bom, eu acho bem bom revitalizar a cidade. Então, fizemos lá, que foi uma dança expressiva próximo ao Butô. Porque era um ambiente assim, muito festivo, e eu percebi que se eu fizesse lento, devagar, o povo ia dispersar, né? Porque o povo está muito agitado. Muito ansioso. muito ansioso. Muito Me ansioso. diz uma e- coisa, perdão. Não? E Tu as dan- pessoas não conseguem ficar paradas É. assistindo, né? Sim, Elas justamente. sempre querem alguma coisa, como é que eu vou dizer assim, bombástica, assim, Sim. explosiva. E nem sempre é Mas, assim, né? Vivemos a época do espetáculo, né? É. Essa coisa. Me diz uma coisa, tu dançou sozinho? Sim, Sim, sim. sim. Geralmente é sozinho. É muito interessante, achei muito interessante. Aí, voltando à questão da madrugada, que eu fiquei absolutamente transcendental quando eu vi aquele homem com quase 100 anos dançando, eu digo, meu Deus, é a poesia em movimento. Aí, meu Deus do céu, era tudo que eu precisava, porque qualquer local é local, não precisa luz artificial, é toda uma questão de mostrar o grito, a dor, o sentimento através da expressão corporal e está contando uma história através do corpo. Por isso também que a maioria dos que dançam Butô, eles usam pouquíssima roupa para mostrar a musculatura Sim, viva, sim. se movimentando. E a musculatura tem uma importância fundamental, porque ela também grita, ela também Ela urra. urra, ela também é lírica. E hoje, bastante tempo, as pessoas se trancafiaram dentro de cofres, de clausura, de couraças. E que bom que eu descobri o teatro também, que isso me libertou total, assim, a questão de movimentos. Porque pessoas que não têm muito entendimento, digamos, conhecimento do teatro, acham que a gente decora um texto e sai dizendo. Não é nada disso. Primeiro solta o corpo. Se não soltar o corpo, não solta a emoção, que está aprisionada, porque todos têm. Lá na infância, sei lá, distante, ela está lá. Basta que a De gente, alguma maneira tá, não? principalmente que a gente a resgate com a alma, né? Isso é uma coisa bela, porque Tu é uma pessoa religiosa, Jorge? eu me envolvi um tempo atrás com a religião afro, porque eu achava muito bonito o colorido, os movimentos, o ritmo, os tambores. E aí eu também me descobri médium. Isso, eu me afastei da religião afro por questões bem pessoais, mas me enriqueceu bastante também na minha poesia, porque eu consigo acessar agora, não ter medo de acessar pensamentos que estão lá no submundo da alma da gente e do subconsciente da gente. Falasse que fosse médium, é isso? Sou médium. Tu é médium. O que é o médium? Médium é o meio. Eu também sou, Marina. É, vocês dois são médios. Sou. Médium Isso é bom ou é ruim? Bom, para mim, tem o lado positivo e o lado negativo. Positivo. Positivo porque, para mim, assim, eu aprendi muito com a mediunidade. Tu pode aprender na escola também. né? Mas a gente aprende com tudo, na Não, porque escola, ela- na vida, errando, Tu aprendeu acertando. tudo. Hã? Tu aprendeu o que é? O que te trouxe de calma, tranquilidade, esse tipo de coisa, não? Não, nada de calma, mas me deu algum tipo de serenidade. E, no meu caso, que eu não vou falar agora, são questões pessoais, problemas de família que eu tive uma... Bom,
O Marino é ateu, né? Ele não Dos acredita bons, em né? nada, Não né? como- Mariano, acredito em desculpe, nada. Lúcia, tu falou o que se aprendeu, o que se estudou. A mediunidade não se estuda. Não se estuda. Ela vem gentilmente do ou cosmos. a pessoa, aliás, todas as pessoas têm algum tipo de mediunidade, né? Todo Mas mundo vocês não definiram ainda o que é Mas- isso? É um sentimento? É uma sensibilidade? é uma sensibilidade a mais. Que Eu a diria pessoa que é uma tem. predisposição. É uma predisposição que a gente- orgânica, né? Orgânica. Visceral, Visceral. de receber espíritos que andam vagando. Sim, de alguma Peraí, maneira. tu falou uma Ou palavra aí que eu achei interessante. Qual é a palavra? Qual delas? Não. Vagando? Os espíritos estão vagando. Eu entendi outra coisa. Também os espíritos estão vagando. Sim. Espírito O descarnados. né? Marino não acredita em nada. Desencarnados. Desencarnados, né? Que não estão na carne, porque nós somos espíritos na carne, encarnados. Mas essa é uma questão Mas assim é muito- que claro que eu fui estudar, né? Porque hoje eu digo a sorte de ter essa particularidade que eu percebia desde criança quando eu inventava. Eu acho que quase todo mundo inventa amigos imaginários. Imaginários. E tudo, né? Só que esses amigos foram ficando cada vez mais presentes e cada vez mais necessários. Então, ao longo do tempo, eu comecei a perceber que tinha algo mais, mas eu nunca me preocupei em estudar. Aí eu fui me envolver com o nosso assunto, que é a poesia, Poesia. que também foi por um acaso que Posso te surgiu. fazer uma pergunta particular, Jorge? Pois Que não. idade tu tem, Jorge? Eu fiz uns maravilhosos 70 anos, agora dia 1º de julho. E eu caminho 7 quilômetros por dia. Eu faço teatro há 40 anos. Eu parei de fazer academia. Ele não e a impressão que eu tenho é que ele não dorme, né? Eu hoje me acordei 4 horas da manhã. Por quê, Jorge? Penitência? Não. Eu tenho noites que eu não durmo, porque eu não posso perder um poema. Porque são tão... Quando vem a ideia... São viscerais, né? viscerais. Eu digo, não, eu posso... Depois eu vou dormir a eternidade toda. Então, uma noite Como sem dormir a eternidade em todo? Depois que morre. Pô, mas tu não disseste que o espírito fica vagando, hein? Não, mas depende Qual espírito? Depende de um outro médium me trazer de volta. E se não te traz de volta, o que Eu acontece? fico vagando, né? Hã? Fico vagando. Como vagando? Eu não sei. Não, eu tô curioso. Mas Não, vamos voltar à poesia? Vamos voltar. Vocês não podem falar sobre Eu isso? posso Não, falar. sabe que é um assunto muito longo. É E eu, longo. sinceramente, não estava Eu sou preparado. curioso sobre isso aí. Esses espíritos vagando, por exemplo, eles podem ser apanhados, assim, você de repente pode captar um espírito desse para ti, tu escolhe o espírito que quer? Não. Não, claro que Ele que te não. escolhe? Sim, Sim, geral. é o acaso. É o acaso. É assim, Mariano, eu não estava estimulado, quer dizer, não tinha me preparado para falar sobre isso, e é um assunto bem à parte. Não, pois é, Claro mas que é interessante. uma das coisas que eu falei que me enriquece é porque me deu mais uma ferramenta para eu escrever. Sim. Falasse, o que me chama a atenção, o que me preocupa, é que tu não tem ligação com esse passado. Quer dizer, eu já vi 500 histórias assim, do tipo, na outra vida eu era Maria Madalena, eu era Jesus Cristo, eu era Dom Pedro II, eu era um cachorro, tal. Mas tu não sabe isso aí, né? Quer dizer, aí é como se não houvesse. Sim. Quer dizer, se tu não pode estabelecer uma ligação com esse teu espírito passado, é fantasia, pura fantasia, né? Eu, por exemplo, fui Nero, né? Botei fogo lá na coisa toda, eu estou querendo botar fogo de novo. Então, hoje serias um tipo Bolsonaro? Não. Bolsonaro que... Também é. Não deixa de ser, não. Deixa de O ser. Nero Bom, botava fogo em Roma, esse o Bolsonaro bota na Amazônia. Na Amazônia. Tu te interessa pela política, Jorge? Me interesso, até eu vinha pensando sobre isso, né, que algumas pessoas me cobram que eu não comento nos meus poemas, que não é o meu tema, Sim, tá bem, isso aí é outra coisa. porque eu acho que eu não tenho a malícia necessária para entender, para discorrer sobre tanta hipocrisia. Precisa malícia? Precisa, porque são tão maliciosos, tão Então, filhos da puta. criativos. Olha o palavrão numa rádio Mas, família. qual é a família? Qual é a são- família? E na família não se pode falar. Não, família não. Eles são os políticos. Família São, hipócrita, não está falando de hipocrisia? os políticos são tão nojentos e fantasiosos e criativos.
na sua canalice, que eu me recuso a falar sobre isso. Eu prefiro aplaudir quem tem bastante conhecimento e que fala e escreve com adequação que eu não tenho. E, então, eu prefiro falar sobre o assunto preferido para mim, que falta bastante, que está muito carente hoje em dia, que é o afeto. O afeto, o amor, né? né? Eu diria que hoje o sentimento que vaga, esse espírito vagante, é o medo. As pessoas estão com medo. As pessoas Medo. reais, né? Não esses espíritos vagantes. Eu aí, né? diria que as pessoas estão aterrorizadas Sim. com tudo, Por quê, né? Lúcia? Por várias razões, Marina. Ontem mesmo eu estava conversando com algumas amigas. Em primeiro lugar, política, insegurança, Segurança física? insegurança Também. financeira. Também. As pessoas estão sendo simplesmente jogadas no lixo, demitidas. Um monte de coisa. Tu fala como se fosse uma coisa do presente, mas isso Não, não é a sempre, história da humanidade? Não, é a história da humanidade. Mas, hoje em dia, eu acho que extrapolou, pelo menos aqui no Brasil, né? Com a era bozozoica, né? Com o Marquesan, tudo piorou. O né? Milk? O Milk. Bom, voltemos ao tema principal, que é a poesia. Poesia. Então, Jorge, o Jorge ficou de escolher alguns poemas prediletos, né, que ele E vai pudesse recitar ler, pra nós aqui, recitar. vai ler pra Então, nós. eu vou... Fica à vontade. Eu queria dizer... São belíssimos. Eu queria dizer, Lúcia, que quando tu me convidaste há um tempo atrás para vir aqui falar sobre poesia, que é um assunto, um tema que para mim é o meu cotidiano, eu fiquei muito feliz, porque o mundo, alguém já escreveu isso bem recente nas redes sociais, que o mundo carece de poesia, o mundo carece de olhar sincero, o mundo carece de sorrisos, não de olhares espantados, de medo, de receio com as outras pessoas que a gente nunca viu na vida, mas que na cabeça das pessoas assustadas é um possível, um provável agressor. Né? Então, não que eu fuja da questão política ou dessas coisas que amassam as pessoas, mas eu me refugio, de uma certa maneira, no afeto. Mas não só na poesia, na vida real também. Sim, tu és uma pessoa muito amorosa, né? Essa questão, eu acho que eu aprendi desde criança, como eu estava te falando antes da gente tomar o microfone, como que nasceu em mim essa questão da poesia e do teatro. Foram quase que simultaneamente. Eu devia ter 6, 7 anos, que eu me lembro quando eu... Tu é de Porto Alegre, Jorge? Sou de Porto Alegre. Nasci em Porto Alegre. Canceriano. Canceriano, dia 1º de junho. Caranguejo. Então... Caranguejo? Esse é meu apelido. A primeira pessoa... Meu primeiro poema que eu fiz, eu tinha, acho que 8... O primeiro poema que eu mostrei, eu devia ter 8 anos. Aí eu rimava mandolate com chocolate. Eu achei a maravilha das maravilhas. E precisava do aplauso de alguém. E esse aplauso fui buscar no meu pai. Porque meu pai era militar naquela época, e já é falecido. Que ele me disse, por que você não faz alguma coisa de melhor proveito? Sim, tu escreveste isso, né? Então, eu me lembro. eu toquei fogo amassei esse papel, toquei fogo, né? E a minha mãe estava vendo, era fogão a lenha, a minha mãe estava vendo assim, o que você está queimando aí? Teus pecados? E era o teu pecado, né? E eu digo, não, estou queimando o próprio inferno aqui, porque para mim era necessário um estímulo, precisamente do pai, né? Mas eu não desisti, graças a Deus, né? Então, bem assim, en passant, eu tinha uma irmã que ela, digamos, tivesse síndrome de Down, era um atraso mental que ela tinha. Então, ela era meio que banida, assim, meio que a parte de tudo, né, da família, não tinha amigos. E eu me apaixonei pela minha irmã. Eu me grudei nela e dizia coisas que eu inventava para ela, apresentava ela para amigos imaginários, e ela sempre dizia muito prazer, muito prazer, muito prazer, encantada, encantada. Essas coisas tudo que eu ensinava para ela, né? Como é que se diz?
Maria Helena, o nome dela era Maria Helena. Como é que se diz? Ela já é falecida? Já, ela faleceu com 20 anos de idade e faz bastante tempo, não lembro precisar. Então, eu me grudei nela e inventava histórias e inventei depois personagens. E aí eu inventava esses personagens se movimentando e ela como plateia primeiro, depois ela como participante. E aí geralmente eu fazia um padre, um sacerdote, ela fazia a pecadora, a beata, e vivia se arrependendo, que a religião obrigava a se arrepender para ganhar o céu. E assim foi que essa é a história de como nasceu esse meu prazer. Amor, né? Uma paixão, né? Prazer de escrever e de atuar. E desde lá para cá, eu tenho a maior paixão para essas crianças que têm síndrome de Down, porque elas têm um carinho, uma coisa tão genuína de querer o próximo que elas nunca viram na vida, e elas sempre abrem um sorriso. E foi com elas, com a minha irmã e com essas crianças, que não importa que seja uma criança de 40, 50 anos que existe, eu aprendi a sorrir sem medo. O máximo que eu vou ter de volta é uma cara fechada, mas tem 10 sorrisos que me amparam, que me sustentam e que me dão combustível e lastro para que eu escreva. E eu escrevo absolutamente todos os dias. Todos os dias. E eu sou testemunha, porque todos os dias ele nos contempla no Facebook com mais de um poema até, né, Jorge? Mais de um poema. Impressionante. O meu recorde foi fazer 7 poemas no mesmo dia. Eu escrevo muito no ônibus. Tu falaste na última vez que eu estive contigo que tu tens uns 8, eu não sei se eu estou errado, 8.000 poemas, é Sim, isso? eu fiz assim uma média por baixo. Incrível. Eu tenho essas caixas de plástico grandes e mais de 50 cadernos manuscritos. E como eu fiz uma média de quanto eu escrevo a cada mês, quando eu estou bastante empolgado, deu esse número. Tu escreve direto no computador? Não. Não, Do rascunho sempre primeiro. no Rascunho, rascunho. porque eu preciso do backup, porque eu não confio na tecnologia. Já aconteceu de pifar o computador e eu perder tudo que tinha ali dentro. Então, eu prefiro ter... Tu tem tudo nos É papéis, bom, nos porque cadernos? fica registrado, né? Tenho caderno. muita coisa, como é que chama aquela coisa que passa ali para fazer xerox do computador? Como é que É... Aquilo. Tá aquilo, né? Aquilo, né? Escaneado. Isso, Escaneado. exatamente. Porque eu tenho poemas em papéis de carteira de cigarro, eu tenho poemas em guardanapos de bar, eu tenho poemas em papelões que eu trabalho com caixas lá e as abas das caixas eu uso para escrever. Tu trabalha com caixas? Porque Eu trabalho com... tu tem uma profissão fora da Sim. coisa. Sim. Eu já sou aposentado e eu continuo trabalhando numa empresa de envase de produtos alimentícios. Então, vem a matéria-prima, que são biscoitos, açúcar, etc. Então, vem em caixas. E essas caixas eu tiro as abas, que são as mais lisinhas, Tu anda atrás de mais papel para poder escrever. para que a caneta deslize mais fácil. Aquelas muito enrugadas não é bom de escrever. Depois a gente não entende nem a própria letra, a caligrafia. Então, está combinado. Combinei comigo mesmo, embora de mim próprio, quase sempre discordando, dessa vez me dei razão. Vou desacelerar meu coração, que a 100 por hora em tua direção voava. Por certo, desatino igual a este, em desastre acabaria. Baixo os faróis desse meu peito e paro aqui, no acostamento dessa autoestrada do querer. Olha, Tu que lembra que tu tem de beleza, cor né? todos os poemas? Não, quase alguns. todos. Esse é muito bonito. Eu sei bastante do Fernando Pessoa. É o poeta predileto do Jorge Fernando. Eu aprendi muito com o Fernando Pessoa. Porque, primeiro, na minha adolescência, eu queria ser um outro heterônimo dele. Assim, São 6, né? bem magrinho, assim. Né? Mas aí eu era até muito petulância da minha parte, né? Porque ele não era ele era vários. Os que ficaram conhecidos foram 4 ou 5. Né? Eu me identifico mais com um poeta sensacionista, que é o Álvaro de Campos, e com o Alberto Caeiro, que é o poeta da natureza. E eu me acho, no Brasil, eu me acho
meio um parnasiano deslocado, porque eu amo Alfonso Ai, Guimarães, né? maravilhoso. Tanto que eu tenho uma gata que eu botei o nome dela de Esmalha, porque Esmalha. quando Esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. E nos sonhos em que se perdeu, e o resto eu não lembro. Então, quando eu pensei em vir aqui hoje, né, eu pensei, é tanta coisa para falar sobre poesia, sobre teatro, e a Lúcia me pediu que dissesse alguns poemas. Eu pensei fazer diferente, não pegar os lá do passado e vir para o presente, pegar o do presente e dar uns pulões para o passado. Eu fiz um ontem, que eu fiz esse tá manuscrito, eu gostei bastante, né, porque aquilo, sempre Tu é o crítico do teu trabalho? Sim. Tem uns Mas, que eu nossa. coloco no Facebook que eu não estou muito satisfeito e me surpreende que as pessoas gostam. Porque às vezes eu ponho só por brincadeira, né? Mas as pessoas... Tu tem muita audiência no Facebook? Sim, bastante. Tem. Por sinal, a gente pretende, junto com o meu diretor atual, Camilo de Leles, fazer um recital com os meus poemas lá em novembro, talvez, no Museu Júlio de Castilhos, que está em reforma e tem um espaço bem bom lá, uma acústica maravilhosa na Duque de Caxias, pertinho da Catedral. E vai ficar bem bonito, porque difícil vai ser selecionar os poemas. São tantos, né? São tantos. Então, o Camilo de Leles, ele está selecionando. Ele está selecionando no Facebook. Eu disse, Camilo, isso ali não é um milésimo do que eu tenho, né? Eu não tenho nem coragem de começar a selecionar. Eu vou te entregar o pacotão, tu seleciona. E quantos vão ser, mais ou menos? Quantos poemas? Mais ou menos. Eu tem ideia? deixei por conta do Camilo, porque além de poemas vai ter música no piano. Sim. Com o Can, é o apelido dele, o Sérgio Oliver, que é um músico argentino, músico clássico. E, além disso, vai ter canções também com o Henry Nunes, que faz parte do elenco do atual espetáculo que a gente está ensaiando. Sim. E vai ser muito bonito, vai ser assim... eu me nego a fazer um espetáculo com aquela coisa de dizer um poema atrás do outro, não é isso. Por exemplo, uma coisa maravilhosa que eu aprendi ouvindo a Bibi Ferreira, que as pessoas geralmente dizem, vou declamar um poema. Aí não é certo. Declamar seria mais poesias gaudérias, por exemplo. Porque aí é uma coisa mais impostada, mais cadenciada. Nós, poetas urbanos, e a Bibi Ferreira falou isso muito adequadamente, que vem do francês. Vous dire um poema. Eu vou dizer um poema. Por quê? Porque um poema é uma história. Essa história tem conflito, tem afeto, tem todos os sentimentos, ou tem bastante sentimentos de nós humanos, de nós seres amantes, viventes, apaixonados, raivosos, medrosos e tudo mais. Então não se declama poema. Se tu vai dizer que... eu acho até meio cafona, né? Sim, né? declamar um poema. Declamar é Olha dizer só, um poema. Outra coisa maravilhosa, eu tive uma única chance na vida de ouvir ao vivo o Paulo Autran, que até hoje é considerado o maior ator de todos os tempos. Tu viu do Paulo Autran? Não, foi uma oficina. Uma oficina. Tu não viu ele no palco? Não vi, infelizmente Eu também nunca vi. Eu vi mais de uma vez, né? Tinha a companhia Célia, Paulo Autran e Maria de la Costa, pode ser? Sim. Antônia Carreiro, não Antônia Carreiro. Acho que é Antônia Carreiro. e Célia Autran. Era muito comum na época, acho na década de 60, até as companhias de teatro vinham aqui para o Rio Grande do Sul e faziam uma semana, 2 aqui de espetáculo. E normalmente eram 2 ou 3 espetáculos. Eu vi Hamlet e vi também Fantástico, né? Entre 4 paredes, né? Sim. Do Sartre, né? Sim. Do Iclô, né? E uma outra comédia um pouco mais rápida, não sei se Mirandolina, me parece que era. Era normal isso, né? Maria da Costa, os teatros vinham para aqui, para Porto Alegre. Sim. Sempre tinha no Teatro São Pedro, esses grandes grupos do Rio de Janeiro faziam
grandes autores de teatro, né? Sim. Agora não sei se isso continua, não, né? Mas nessa oportunidade que eu me referia, do Paulo Tran, que foi a única chance, um grande dia que eu ouvi bastante ele falar, aí ele comentou a respeito de como se dizer um poema. Aí fechou com a questão da Bibi Ferreira. Eu vou dizer um poema, je veux dire um poema. Esse é o correto. Então, ele falou a respeito daquele poema muito conhecido, que acho que é Meus 8 Anos, né? Ó, que saudade que eu tenho, né? As pessoas geralmente dizem assim, ó, Gonçalves Dias, esse poema, né? O poeta indianista, né? É isso, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida. É isso, né? Que os anos não trazem Traz mais. E a sombra das laranjeiras. Né? Isso. Bom, então ele fala assim, né, que geralmente nas escolas, os professores que não têm esse atributo de saber, não tem nenhuma formação teatral ou de interpretação, é uma cantilena. Ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Claro, eu estou exagerando. Sim, mas o Qual estilo seria a maneira correta? Ele está falando de uma coisa triste, saudosa. E ele diz assim, uma das maneiras de dizer esse poema é assim, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Seria Aí valoriza o poema. É isso muito próximo do que o autor quis dizer quando ele escreveu. É verdade. Porque Outro dia eu estava conversando com a Lúcia aqui, né, numa época pretérita, onde o Colégio Júlio de Castilhos era um centro assim de cultura, de política, tudo. Era uma maravilha, o Julinho, né? E eu me lembro que tinha concursos de poesia, de declamação de poesia. Eu até estava relatando para a Lúcia que tinha uma menina chamada Ana Maron, que era expert, assim, quer dizer, o poema que ela lia, se o poema era de sofrimento, ela sofria junto, se o poema era de alegria. É isso aí que você está dizendo. Tem que né? vibrar, vibrar, né? Porque a palavra portuguesa, a língua portuguesa e a francesa são das línguas mais lindas. São belíssimas. São musicais, tanto que... São sonoras, né? E este amor e esta lâmpada, em meu quarto são mistérios. Nós 3 acesos, alta madrugada. Sei que a energia escorrega pelo interior de fios de cobre para, enfim, clarear a minha insônia. Por minhas artérias e outros rubros tubos viaja este afeto que me acende. Num retalho azul de celofane, embrulho os tais 60 e brilhantes watts e afago este incêndio no meu peito enquanto ardo sozinho nesse artificialmente azul retângalo. Meus pensamentos libertos voam e projetam nas paredes nuas desta caixa tingida de azul outdoors com teu rosto, sorrindo, afetuosamente blue. Apago a luz e durmo com meu coração ligado. Isso é teu, uma bonito, maravilha, né? Esse uma poema maravilha. eu fiz em 95 e na época eu estudava na Unicinos, Publicidade e Propaganda. Estudasse em publicidade e propaganda. Na Quando Unicinos. que ano? Foi em 95. 90, nos anos 90. O Marino Eu deu dei aula lá na na Unicinos. Unicinos, não sei se exatamente nesse Publicidade, período. propaganda. Então tinha a Uniarte lá, todos os anos tem, que eram criações de diversas áreas, e como eu estava na área de humanas, era contos, crônicas, poesias, etc. E eu, por 2 vezes consecutivas, tirei o primeiro lugar em poesia, depois fui meio que banido. Chega de participar, né? Aí me convidaram para participar da comissão julgadora. Então, a Afetividade Blue foi um poema que para mim é muito caro, porque eu lembro bem quando eu fiz esse poema, eu peguei uma fotografia de uma pessoa e dobrei assim, né? Assim, essas fotografias brilhantes. Eu digo, esse amor e esta lâmpada. Comecei, daí não parei, né? E eu fico muito feliz, porque nunca se sabe quando que a gente vai ter, às vezes, um detalhe do cotidiano que dá uma ideia, que seria a viga mestra do poema, né? Depois eu vou criando as ambientações, as sustentações dessa viga mestra, dessa ideia principal. Nunca deixo de criar janelas basculantes
para que saiam de mim. Que não, como diz o Alberto Caeiro, eu tiro o chapéu, eu tiro o chapéu e abano para os poemas que partem de mim, porque eles não me pertencem mais. Assim como uma flor que tem a sua beleza porque ela tem. E quem achar a beleza da flor é porque ela é sua. A beleza é sua. Olha, é muito lindo. Eu falo do Alberto Caeiro porque ele já me fez amanhecer lendo, né? Eu sei bastante, gosto demais. Tu teoriza muito sobre o teu trabalho, né? Por quê? Porque ele te parece assim alguma coisa vinda de fora, que tu precisa entender por que tu tem isso? Não. O que tu sente? Não, é que... Porque tu já desse várias explicações agora aqui sobre o sentimento que te move a criar uma determinada coisa, onde é que tu te ampara, onde é que tu busca. Eu acho que muitas pessoas acham, já me perguntaram isso, né? Por que tu escreve poesia? Como que se escreve uma poesia? Como que nasce uma poesia? E eu já fiz várias interpretações, até tenho publiquei no Facebook, né? E a cada vez me ocorre uma nova, porque são coisas tão da alma, tão misteriosas, num certo sentido. Por isso é que talvez eu teorize, porque eu também quero buscar essa... Quero entender, que é um dom. Claro que tem muito estudo, muito suor em tudo na vida, mas principalmente é um dom, porque eu consigo perceber detalhes que a maioria das pessoas, na sua pressa... Passa batido, né, para a maioria. E eu me atenho aos detalhes. E a poesia, para ti, é para suprir uma falta de alguma coisa? Não sei, eu acho que a poesia me liberta, a poesia não me deixa enlouquecer. Porque eu posso inventar um amor, eu posso terminar esse amor inventado porque eu quero, através de versos. E porque é uma coisa que as pessoas buscam na vida, todo mundo passa sempre buscando, é o amor, não é? O amor ideal. E, enquanto isso, a gente vai... Quem é poeta vai inventando seus amores. E tu imagina que só através da escrita poética que é possível chegar a isso? Não. É porque cada um tem a sua, busca. A sua busca, o eu seu gosto canal. houve uma época que nós tínhamos um grupo de amigos que a gente dizia que nós somos buscadores. Buscadores. Todo mundo tem que buscar alguma coisa na vida. Não é só uma questão de vocação ou de conta bancária. É uma questão de sobrevivência verdadeira, que a poesia é um canal. E o que tu busca, Jorge? Paz, reconhecimento? Eu não sei, eu estou com 70 anos e eu sou hiperativo até hoje, né? Então o quê? Hiperativo. Eu faço 500 coisas ao mesmo tempo, me machuco horrores na minha pressa. E o que eu busco, às vezes eu fico bem feliz que no final, eu acho que a poesia é o meu Zeppelin, que não vai pegar fogo, naquele dia de burco. Então, eu deixo ele me levar. Aonde ele vai me levar, às vezes eu penso que eu estou quase chegando, que é essa questão da paz. Mas não uma paz beata, como é que chama? Não é questão ingênua, não é uma paz ingênua, é uma paz consciente. Eu posso fazer isso, eu posso ajudar isso eu não posso, além das minhas forças. Engraçado, agora fizesse essa imagem do Zeppelin, né? O Zeppelin não tem motor, eu tenho motor, mas, enfim, é uma coisa assim... Tem gás. Hein? Tinha gás. Ele é movido Gás. a gás. Movido a gás, né? E é uma coisa assim, quer dizer, ao contrário, vamos dizer, dessas coisas, eu tive com um avião, por exemplo, né? O Zeppelin paira sobre, né? Sim. Sobre as coisas, é mais ou menos essa ideia, assim, de uma coisa etérea, de uma coisa Sim. passadista também, né? Sem conexão com as coisas da realidade, as coisas mais que opõem pessoas uma contra as outras. O Zeppelin tem essa ideia, né? De paz, não tem? Apesar de ter os alemães que inventaram, né? Perto da guerra, né? E outra coisa que eu me acho bonito no Zeppelin é que ele é silencioso. Não é barulhento. Né? Então, eu acho uma imagem muito forte, essa questão esse Zeppelin de Edimburgo, eu não sei se é esse o nome. Edimburgo, né? Se explodindo, se incendiando, que tinha, parece que 50 pessoas dentro, né? E era uma coisa tão frágil, assim como o Zeppelin, que cada um carrega dentro de si, que é a sua alma, é frágil. Pode se queimar, pode se explodir.
E assim é este poema, farfalhante como as asas do condor, guardadas de um sonho recente. Ele é fantasioso, ilusório e falso, igual ao voo do condor que fui em sonho. Ele é delirante como aquele girassol que pirou total no eclipse solar. E agora vive a reverenciar os vagalumes, farelos do sol espatifado por um deus de mau humor. Este poema é uma inocente bacanal de pensamentos, todos nus e misturados nessa alcova provisória que é minha alma, num cio permanente de ilusões. Deliberadamente e sem o mínimo pudor, deixo acesas as luzes todas deste meu íntimo bordel, onde despido e com minhas falsas asas de condor, esparramo por sobre este lençol anoitecido de desejos os meus franzinos e estuprados sonhos. E esta miragem de um atrevido pôr do sol, repleta de tanta luz, de tanta cor, insinuando-se pelas frestas do meu peito, num alucinado coito de brilhos e nuances, a transbordar deste meu raso olhar, fertilizadas de lembranças repletas de luz do meu tempo de menino, envoltas em cintilantes bolhas de sabão, minhas renascidas alegrias desse tempo levitam nesse arco lírico espectro solar e explodem em dezenas de pequenas gargalhadas a excitar minha saudade insone. Com as imprensadas asas do condor e numa tão mais poderosa rapidez do que a tola velocidade dessa luz que me revela, meus pensamentos aceleram o seu voar, como quem fosse tirar minha razão da forca. Deliro-me com meus delírios cirandados de lírios e cubro a insana nudez deste guardião de ilusões com esta mortalha de bastardos girassóis bordada. Inútil. É tudo tão inútil. Por mais ilusões que eu fabrique, por mais asas mentirosas que me dê, por mais girassóis, lírios e delírios que eu leve para os confins de minha cama, o que me resta neste latifúndio de estar só é a plena insanidade de saber que é você, e só você, quem desliga a febre de minha alma, quem remonta o meu sol espatifado e me dá asas de verdade. Muito bonito, hein? Lindo, né? É lindo, lindo. Este poema também foi premiado num concurso da Unicinos chamado O Poeta é uma Estrela que Nasce. Isso foi antigamente... 1900 e alguma coisa. 1998. 98. Eu fiquei Jorge, vou 21 anos. Vou te confessar a minha profunda ignorância, né, nessa área da poesia. Eu não te conhecia, entende? Fico realmente fascinado pelo que tu... Fico fascinado pelo que tu recitaste. A Lúcia já tinha me dito que tu era um fantástico, um poeta, né? E a Lúcia como poeta, como é que é? A Lúcia, ela publica muito pouco. Publico pouco, ninguém são trechos, muitas assim, não me conhecem. Mas eu acho a Lúcia assim, mais poeta, irônica nos comentários dela, que eu acho muito engraçado. E eu também nunca te disse, Lúcia, eu acho bem legal o teu sobrenome, Dexheimer. Dexheimer Jarelhão. Dexheimer meio que remete para outsider. Eu penso sempre nisso. Embora tu é Dexheimer. Consegui um copo d'água? Ele quer uma água. Acho que está terminando o programa. Bom, Bom, Marina, obrigado pelo comentário, né? Eu queria dizer assim que eu faço poesia como quem respira. Parece um lugar comum, mas é. Eu estou sempre pensando. Sempre, né? Sempre. Então, para finalizar a minha parte, como é que chama? De recital de poesia. Recital. Eu vou dizer o mais recente, que é uma coisa também que eu adorei. Que eu me dou conta. Quando eu era adolescente, quando eu queria ser um heterônimo de Fernando Pessoa, entre tantos, mais um, desde que seja eu, mas não, eu era muito metafórico e queria impressionar com meus poemas, e eu me dei conta que, ao longo do tempo, eu fui me tornando simples. E eu lembro sempre do Dorival Caymmi, que uma vez eu ouvi ele dizer que o difícil é ser simples. Isso ficou para mim como um princípio, um dogma,
O difícil é ser simples. E é o que eu busco. E é o que eu busco nos meus poemas, é o que eu busco na minha vida, é o que eu busco no estar junto com as pessoas. Eu sou Jorge Olímpio, meio delirante, meio Zeppelin, meio Condor, meio tudo isso, né? E eu não me escondo muito quando eu era adolescente, né? Eu não quero surpreender ninguém, eu quero espaço para ser Jorge Olímpio, poeta, um ator. Esparramar a poesia, né? Alice no País da Solidão. Quando fui criança, há tanto pouco tempo, relativamente às luas anciãs que despencaram de maduras no albergue de minha alma, eu era um Zeppelin. Abro o retinto zíper desse tempo ido. Lembro da avenida principal do bairro da minha meninice, recoberta e debruada de piche chiclezento. No inverno era aço puro o seu passeio. No verão, derretia-se aos meus pés. Tinha súbitos de pavor. Imaginava-me sendo engolido por aquela avenida movediça. Pensava lá, menino, eu dentro da avenida, dentro da barriga negra dessa baleia idem, sem lamparina ou bailarina. Meu saci pererê de Deus, que vejo eu agora? Era Alice no País da Solidão. No Vale dos Cataventos, com seus olhos rasos, com meus olhos rasos, que um dia a terra vai florir, estava o homem de La Mancha, aos prantos por amar Alice. Ela, por sua vez, era apaixonada pela bela adormecida. Enquanto lembro disto, mordo esta maçã, surrupiada do passado. Epa! Um disco voador acaba de pousar do meu poema. Ai, muito bom. Esse eu fiz ontem e fiquei bem contente, né? Porque eu estou quase chegando perto de escrever o que eu estou pensando, que é muito difícil. Como disse a Clarice Lispector, o escritor não pode ter medo das palavras. E eu procuro não ter medo das palavras, embora que muitas vezes eu seja mal interpretado no que eu escrevo. Eu acho muito bom quando as pessoas me perguntam ou me criticam. E aí eu vejo que eu não explanei com a alma. Desculpa interromper, mas tu és muito criticado, contestado? É que eu tenho um grupo de poetas que a gente fala pessoalmente. Mas Sim. aí é bem legal, é uma coisa de ajuda mútua, nada para... Uma troca de ideias. Uma troca de ideias. Nada de bullying, nada, né? É um respeito. Sim, um respeito. E é uma troca bastante boa. Críticas construtivas. Crítica nenhuma, crítica construtiva. Não, eu discordo, Marina. Tá bem? Eu acho que Tá sim. certo. Eu acho que há críticas construtivas. Não. Ah, não. Bom, então tá. Crítica Próximo não é programa. construtiva. Tá. Bom, nós estamos chegando ao fim e eu gostaria que tu, já que tu fosse a condutora aqui do Jorge, agradecesse, né? Foi muito bom te ouvir, Jorge. Muito obrigado. Mas a Prazer. Lúcia vai fazer as honras da casa para o encerramento. Fiquei bem contente de vir aqui, bem feliz mesmo. Foi uma honra poder estar aqui contigo, poder divulgar os teus poemas, que eu acho maravilhosos, né? Tu sabes, né? Eu sempre comento e eu sou uma pessoa. Eu sou assim. Quando eu gosto, eu gosto. Eu não sou o tipo de pessoa. Eu sou autêntica. Se eu não gostar, eu não vou lá dizer, não gostei, eu vou ficar quieta na minha. E se um dia alguma pessoa viesse a me perguntar, o que tu achas de alguma coisa que eu não gostei, eu vou dar um jeito de falar de uma maneira crítica, mas sem ser grosseira. Porque... É um anjo. Não, eu não sou anjo nem demônio, eu sou a Lúcia. Lúcifer, né? Lúcifer, né? Lúcia dentro Cider. Lúcia Lúcida. Mas só posso agradecer, né, Jorge? E Dá tempo de dizer só um finalzinho? Dá. Fica à vontade, tu quiseres encerrar. Ao meu mestre querido, Fernando Pessoa, mais precisamente ao heterônimo Álvaro de Campos,
um trecho de Passagem das Horas. Eu quero ser sempre aquilo com quem eu simpatizo. E eu torno-me sempre, mais tarde ou mais cedo, aquilo com quem eu simpatizo. Pode ser uma pedra ou um ser. E eu simpatizo com tudo. São-me simpáticos os homens superiores, porque são superiores. E são-me simpáticos os homens inferiores, porque são superiores também. Porque ser inferior é diferente de ser superior. E isso é uma superioridade a certos momentos de visão. Eu simpatizo com alguns homens pelas suas qualidades de caráter. Com outros, eu simpatizo pela falta dessas mesmas qualidades. E com outros ainda eu simpatizo por simpatizar com eles. Sim, como eu sou rei absoluto na minha simpatia, basta que ela exista para que tenha a razão de ser. Álvaro de Campos, Passagem das Horas. Lindo. Maravilhoso. Então né? tá, né, Lúcia? Maravilhoso. Exame de Leão. Voltamos na outra quarta-feira? Quinta-feira, né? Quinta-feira, 11 da noite. horas. Esse programa vai ser repetido amanhã, né? Sexta. Amanhã é. Amanhã? Que horas? Amanhã que horas? Não. Terça. Então, quem não nos acompanhou hoje ainda tem uma chance, Tem né, uma de ouvir esses chance lindos de- poemas do Jorge. de Jorge, ouvir. como é o nome completo? Jorge Olímpio Gonçalves. Jorge Olímpio Jorge Gonçalves, mas Olímpio o meu nome Gonçalves. artístico é só Jorge Olímpio. Olímpio. Jorge Olímpio. 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 O Olímpico, né? Como, Olímpico, né? como uma pessoa te chama. Então tá, foi ótimo, viu? Obrigado. Foi ótimo, muito bom. Prazer. Obrigado, então. Obrigado. Nós que te Bom. agradecemos. Nós dia é a que todos. agradecemos, Obrigado né? aos ouvintes. O nome dos ouvintes. Então tá. Até a Beijo aos próxima. ouvintes. Deu, né? Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se